Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Maurício é conosco hoje, o Bichos Tagarelas, mas teremos uma entrevista do Ricardo com o Rodrigo Sato, hidrogeólogo. Então, uma bela entrevista no final do programa, a cereja do bolo. E vamos aos destaques desta segunda-feira, 4 de dezembro. Amanhã é dia 5. Dia 5, geralmente, a gente paga contas. E muitas contas, né? Pelo menos as minhas vencem no dia 5 de dezembro. Então, é o dia que a gente nunca pode esquecer, porque daí pagamos uma série de multas. Vamos aos destaques. Juízes receberam 3 bilhões e 400 milhões de reais em indenizações nos últimos 3 anos. Subsídios vão pressionar a conta de luz no próximo ano. Benefícios sociais vão para o ralo. Na contramão, estados e prefeituras ignoram diretrizes do governo federal para a política de saúde mental. Mercosul, né? Como está o acordo Mercosul e União Europeia? A viagem de Lula, reforma tributária e as manchetes dos principais jornais do mundo. Isso teremos daqui a pouco. Olha, nós não estamos pegando no pé, Maurício, mas o pagamento de indenizações retroativas a magistrados somaram 3 bilhões e 400 milhões de reais entre janeiro de 2021 e outubro deste ano, de acordo com dados levantados pelo jornal O Globo, a partir de painel estatístico do Conselho Nacional de Justiça. Em quase 3 anos, mais de 19 mil juízes de todas as esferas receberam algum desses penduricalhos que, na prática, turbinam as remunerações na magistratura, contribuindo para casos recorrentes de supersalários no judiciário. Por serem considerados de natureza indenizatória, esses valores ficam fora do teto constitucional, que é de R$ 41.650,92, que é a remuneração bruta do ministro do Supremo Tribunal Federal. Desde 2021, por exemplo, 446 juízes receberam cifras somadas que superam a R$ 1 milhão apenas com os penduricalhos. Não há ilegalidade nesses pagamentos, que são amparados em decisões de quem? Da própria Justiça. Então, o que a gente vê é o seguinte: o Zé da Vida, ele não tem essa celeridade de aprovação de indenizações como tem o Judiciário. Então, existe 2 camadas claras no país, né? Os que conseguem tudo, né? Que é o Judiciário e também o Legislativo, mas o Judiciário é uma vergonha o que acontece hoje, porque nós não temos esses acessos, nós não temos penduricalhos, nós não temos de agora a cada 3 dias de trabalho ter um de folga. O mundo deles é bem diferente do nosso. Nos últimos 3 anos, a determinação com maior impacto financeiro identificado envolveu o adicional por tempo de serviço, os chamados quinquênios, que corresponde a um acréscimo de 5% na remuneração a cada 5 anos. No final de 2022, o Conselho recriou o benefício com pagamento, olha só que loucura! No final de 2022, o próprio Conselho de Justiça Federal criou o benefício com pagamento retroativo
em relação a junho de 2006, quando havia sido extinto. Então eles fizeram retroativo, que vai dar uma grana para cada juiz. A medida levou tribunais de justiça estadual a adotar o mesmo entendimento, com um pico de retroativos registrados nas folhas de pagamento em dezembro de 2022 a janeiro deste ano. E o que a gente vê, vamos dizer, o funcionário do executivo, que é mal pago, ele não recebe esses penduricalhos após inicialmente reconhecer competência do Conselho para autorizar os quinquênios. O Corregedor Nacional, olha só, Felipe Salomão, suspendeu em abril esses pagamentos. A decisão teve ainda o aval do Tribunal de Contas, que estimou que na época o impacto financeiro de 870 milhões apenas na Justiça Federal. O caso agora tramita no Supremo após a Associação dos Juízes Federais recorrer à Corte sob a relatoria do ministro Toffoli. Mas a pergunta é aquela: quem vai devolver os recursos para os juízes? Nunca. Vamos dizer, se a justiça, que não vai julgar e dificilmente vai determinar que é inconstitucional esses quinquênios, que eles já receberam, vamos dizer, se eles determinarem que é inconstitucional, vocês acham que os juízes vão devolver essa grana toda? Não vai acontecer nada disso. Outro caso recente é da decisão do Conselho Nacional de Justiça de abril, que estendeu o auxílio creche a todos os juízes. Ai, meu Deus. O Tribunal de Minas, por exemplo, determinou o pagamento do benefício de R$ 950 e estabeleceu o pagamento retroativo para os últimos 5 anos. É brincadeira o que acontece. Ainda, outro caso não julgado, o Conselho avaliará o pagamento de 241 milhões em um grupo de magistrados. O valor é relativo à correção monetária das parcelas do auxílio moradia pagos entre 94 e 2002. Certamente eles vão ganhar tudo, porque quem julga isso é a própria justiça. Mas a pergunta que eu faço para vocês concordam com isso de o Zé e a Maria não ter a mínima chance na justiça e os magistrados terem as suas reivindicações aprovadas de uma forma extremamente célere? É a pergunta que fica no ar. Podcast Bichos Tagarelas. E os subsídios vão pressionar a conta de luz no próximo ano. A gente vai explicar o que são esses subsídios. Mesmo com os reservatórios das hidrelétricas cheios, os consumidores vão pagar mais nas contas de luz no próximo ano. A expectativa é de um aumento médio em todo o país de 6,58%, mas pode chegar a 10,41% se depender das discussões jurídicas sobre créditos de impostos que têm sido usados para atenuar os reajustes. Então, o que é esse subsídio? Esse subsídio beneficia determinados grupos, né, que tem um subsídio, vamos dizer, o Zé e a Maria não têm esse subsídio, mas as grandes empresas têm esse subsídio. E quem vai pagar a conta dessas empresas mais barata é o Zé, que é você, é a Maria, que é você. É o valor acima da inflação prevista para este ano de 4,53% e para 2024 de 3,91%. Então a nossa inflação para este ano, a previsão é 4,53% e no ano que vem 3,91%. O reajuste da luz vai ser 6,58% neste ano e 10,41% em 2024.
As previsões foram feitas pela Abrace. Reajustes variam conforme a distribuidora que atende cada região e depende, entre outros fatores, de uso dos créditos. Em alguns estados, como Minas Gerais, eles já foram integralmente utilizados. Por isso que a projeção é que os mineiros têm um aumento maior ainda, de 15% pela CEMIG em qualquer cenário. Então, parabéns aí aos mineiros que estão nos ouvindo, que vocês vão pagar 15%, praticamente 3 vezes maior, um número maior que a inflação. Então, beneficiam grandes empresários com subsídios e o Zé e a Maria pagam esses subsídios para as empresas. Isso está certo? E o Tribunal de Contas da União identificou Ricardo, que está aí em trânsito não em trânsito, né? Em trânsito. E o nosso querido Maurício, que está segurando essa peteca, o Tribunal de Contas da União identificou inconsistências de renda e de composição em, respectivamente, 40% e 33% das famílias registradas no CAD único, não é, que é o cadastro único, que recebem o Bolsa Família. A Corte estima que quase 1 em cada 4 famílias seja inelegível, implicando um desperdício em 2023 de 34 bilhões que poderiam ter sido gastos para ajudar quem realmente precisa. Esse pessoal que está na rua aí, passando fome, o governo tem que recolher esse pessoal, e daí é aquela grande discussão, não, a pessoa pode ficar na rua, ela tem o direito e tal, mas dá comida para esse pessoal, que é fundamental. Eu não consigo entender um brasileiro passando fome. Ele tem que comer 3 refeições. E esses 34 bilhões aqui é desviado. São pessoas que não têm, são apadrinhados políticos, de vereadores, muitos vereadores, pessoas com carros e carros de luxo. Para que o cara vai pegar ali aquela miséria para ganhar mais uma graninha? E essas pessoas deveriam ser punidas. Por quê? Enquanto não tiver uma punição séria em relação à pessoa que frauda o Bolsa Família, isso aí vai continuar. Se você botar uma punição ali, você vai pagar em dobro. Primeiro que ninguém paga nada, né? Não devolve. Você já ouviu alguém devolvendo o Bolsa Família? Nunca, né? Então, é indiscutível, nas gestões do PT, os programas eram bem sucedidos em ajudar os miseráveis e alavancar, né, aí essa qualidade de vida, né? Mas o que a gente viu ao desfigurar o Bolsa Família, transformando num teratológico Auxílio Brasil, o Bolsonaro fez o contrário. Ele pegou, liberou para todo mundo, e que as fraudes que se dane. O objetivo do Bolsonaro, e ninguém está querendo brigar aqui com ninguém, mas era eleitoral. Então, quanto mais ele dava o Bolsa Família, mais as pessoas ficavam felizes, contentes. Vocês lembram, teve o Bolsa Táxi, o Bolsa Caminhoneiro, tudo que é tipo de bolsa. Então, não tem cabimento. Vamos pegar esses 34 bilhões de reais, né? Vão combater as fraudes e vão tirar esse pessoal das sinaleiras, vão tirar esse pessoal aí que está passando fome, que a gente sabe que está passando fome. É só isso, acabar as fraudes, que não vão acabar nunca, né? Mas vão tentar acabar com as fraudes. 34 bilhões de reais, e vão fazer esse pessoal que fraudou pagar. Isso eu duvido, mas um país sério, essas pessoas pagariam.
e teriam algum tipo de punição. Podcast Bichos Tagarelas. Maurício, segura a onda, Maurício. E na contramão, estados e prefeituras ignoram diretrizes do governo para a política de saúde mental. Então, o Ministério da Saúde tem enfrentado resistência de estados e municípios para colocar em prática o compromisso de fechar as portas de hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas, estruturas que recebem pessoas com distúrbios mentais e dependentes químicos, enquanto a pasta comandada por Nízia Trindade investe em alternativas. Um modelo considerado retrógrado por especialistas e entidades de psiquiatria segue recebendo financiamento público das administrações locais. Segundo o levantamento, hoje a abordagem recebe recursos de todos os estados e do Distrito Federal. O modelo também tem apoio das prefeituras. Tá, é aquilo, é muito bonito. Vão dizer, vão acabar com os hospitais. Mas essas pessoas precisam de um tratamento. E muitas vezes essas pessoas, a maioria dessas pessoas, são de famílias pobres. Eles precisam de uma atenção especial. Como é que essas pessoas pobres que precisam trabalhar o dia inteiro vão poder auxiliar o desenvolvimento dessas pessoas? Esse que é o problema. Como as famílias vão poder ficar ali com os dependentes químicos, dar uma atenção que só num hospital, numa comunidade terapêutica ele vai receber? Esse é o desafio. E as prefeituras e os governos, eu não vejo, eles não estão errados. Porque o que nós faremos com essas pessoas? Isso o governo tem que pensar. Não é só, está tudo liberado, não existe mais o problema. Existe. O problema vai existir para as famílias, que geralmente são famílias pobres. Podcast Bichos Tagarelas. E o contrabando de roupas bateu um recorde neste ano, causando perdas estimadas em 77 bilhões de reais na arrecadação de impostos. Daria para pagar praticamente todo o Bolsa Família. Entre janeiro e outubro foram 189 milhões de reais em peças de vestuário apreendidas pela Receita Federal, 78% a mais do que todo o ano passado. Auditores afirmam que boa parte desse resultado se deve a sites como a Shein e a Shopee, que inundaram o mercado sem pagar tributos devidamente. Dados consolidados do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidades indicam que em 2022 o Brasil perdeu 410 bilhões de reais com o mercado ilegal de produtos de 14 ramos da indústria. Esses 410 bilhões de reais é o que o Brasil investe em infraestrutura. O setor de vestuário foi o mais impactado, com perdas de 84 bilhões de reais. Em arrecadação de impostos, um aumento de 40% em relação a 2021. Outros segmentos no topo da lista, são as bebidas alcoólicas, 72 bilhões de reais, combustíveis, 29 bilhões e cigarro, 10 bilhões de reais. As vendas por plataformas de e-commerce como Shein e Shopee pesaram nos números segundo os auditores. Só recentemente a Shein fechou então aquele acordo com a Receita para que suas mercadorias fossem devidamente tributadas. A companhia faz ainda negócio com a Coteminas para que parte de suas roupas seja produzida aqui no Brasil. Mesmo assim, ainda vai ficar muito mais barato comprar nesses sites que comprar nos sites brasileiros. E olha só, uma herança positiva dos tempos de Michel Temer
do ex-presidente Michel Temer tem irritado os secretários especiais do governo Lula. Em fevereiro de 2018, Temer editou um decreto restringindo o uso de carros oficiais por servidores públicos. A medida veio depois do então chefe de gabinete da Casa Civil usar o veículo para uma certamente inadiável ida ao podólogo, deixando o automóvel à espera por 1 hora. Desde então, carros oficiais só podem ser usados por ministros e secretários executivos. Ocorre que alguns secretários especiais começaram o ano pegando emprestados carros à disposição do executivo e agora avisados que não têm mais esse acesso, se irritaram ao ter que usar o TaxiGov, que é semelhante ao aplicativo aí que vocês têm do Uber ou 99. O aplicativo do governo que disponibiliza táxi para os servidores. Ninguém vai perder uma audiência por esperar 4, 5 minutos ali o TaxiGov. E eu recomendo que todos os estados adotem o TaxiGov, porque o que se gasta com carros oficiais para carregar a beleza ali no banco de trás, no ar-condicionado, só para mostrar que tem um status de secretário executivo, é muita coisa. E como vai ficar a agenda política desta semana? Nesta segunda-feira, o presidente Lula assina acordos bilaterais na Alemanha, ele está em Berlim. O Arthur Lira debate a reforma tributária com líderes. Brasil cedia a cúpula social do Mercosul. Banco Central divulga dados de investimento direto em outubro. E Defesa Civil de Alagoas monitora a mina da Braskem em Maceió. Pode ter um buraco gigante lá. Em Maceió eu estava vendo o mapa, assim, é uma parte considerável de Maceió que pode ir para o buraco, formar um buraco gigantesco em Maceió a gente sabe disso por falta de fiscalização. E quem pagou muito o preço foram as pessoas que moravam lá, porque as indenizações foram ridículas, né? Infelizmente. E na terça-feira, o presidente Lula embarca de Berlim rumo ao Rio de Janeiro. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sabatina indicados para o CAD e para a CVM. CPI das ONGs do Senado vota relatório final, né? Não vai dar em nada. Campos Neto vai ao almoço do FPS, sai o resultado do PISA, Programa de Avaliações de Estudantes. Isso aqui é interessante, que a avaliação está muito ruim. Na quarta, o presidente desembarca do Rio depois da 15ª viagem internacional. 15ª, mais de uma viagem por mês internacional que o presidente faz. O Senado pode votar a PL das apostas esportivas. Na quinta-feira, o presidente Lula participa da cúpula do Mercosul, no Rio de Janeiro. O Congresso pode analisar os vetos do presidente e, se analisar, vai derrubar principalmente o veto do marco temporal. Isso vai contra a ministra Marina Silva. Sérgio Moro participa de audiência por vídeo no TRE do Paraná, que pode levar à cassação de Moro no Senado Federal. CPI da Alesp ouve o presidente da Enel. Enel é aquela companhia de energia elétrica, né, que aprontou um monte e nada, não tem fiscalização de absolutamente nada. E tanto aconteceu isso em São Paulo, ficaram pessoas uma semana sem luz. Milhares de paulistas ficaram uma semana sem luz. Você imagina uma semana sem luz? Vamos dizer, eu que gosto de guardar ali carne no freezer e tal, tudo pro lixo, né? E na sexta-feira o PT realiza conferência eleitoral visando as eleições de 2024.
a Comissão de Orçamento analisa propostas. Então, o presidente Lula chegou em Berlim ontem, jantou com o chanceler Olaf Scholz. Hoje, o Lula assina uma série de acordos bilaterais com o país e à noite encontra-se com um empresário. Ele chega no Brasil na quarta-feira, o presidente Lula. E o presidente voltou a criticar a ONU. O presidente declarou que as Nações Unidas precisam fazer um esforço incomensurável pela paz. Sugeriu novamente uma reforma no Conselho de Segurança da organização, falando que se essa mudança não for realizada, a irresponsabilidade irá prevalecer. Já está prevalecendo, a gente vê o que está acontecendo com o povo palestino, né, que está sendo praticamente expulso do seu território, numa guerra que deveria ser uma guerra apenas Israel e Hamas. Mas a população, as crianças, são milhares de crianças que já morreram, milhares de mulheres que morreram e milhares de idosos que morreram. Para você ter uma ideia, são 15 mil só nesses 3 segmentos de palestinos que morreram nessa guerra. Não foram combatentes, não foram militares do Hamas. Voltamos no próximo bloco com as manchetes dos principais jornais internacionais. Internacional. Estamos chegando ao meu último bloco, né? Porque teremos o nosso querido Ricardo numa entrevista com o Rodrigo Sato, hidrogeólogo. Uma entrevista muito interessante do Ricardo com o Dr. Rodrigo Sato. Vamos finalizando aqui com as manchetes, os destaques do mundo. New York Times: Israel pede para mais moradores de Gaza deixarem as suas casas. Isso é uma coisa criminosa que está acontecendo lá, porque estão colocando toda hora, a população vai para um lado, vai para o outro, e o que acontece? 15 mil crianças, mulheres e idosos já morreram, já foram fuzilados, né, porque não conseguiram sair dessas zonas de conflito de Israel. Com navio dos Estados Unidos abate drones no Mar Vermelho, diz o Comando Central. Olha só, Wall Street Journal: depois de alta histórica da inflação, os Estados Unidos registram deflação. Então isso aqui tem que ser comemorado, né? Porque a alta histórica que teve nos Estados Unidos agora está registrando uma deflação, né? Isso está ocorrendo no mundo inteiro. Ainda os efeitos, né, da pandemia, da Covid-19, que estão terminando agora, né, os reflexos na economia mundial. Então essa deflação está acontecendo no mundo inteiro. No Clarim: há uma semana de assumir, Milei ainda não preencheu cargos chaves. E o país do Uruguai: baixa taxa de natalidade é tema de corrida eleitoral no Uruguai. E o país: 60% dos espanhóis consideram que a anistia é injusta e representa um privilégio. Le Monde: proibição de cigarros eletrônicos descartáveis será discutida nesta segunda-feira no parlamento francês. Aí o lobby da indústria de cigarros é muito grande, né? E o que a gente vê, isso também está sendo debatido aqui no Brasil, viu? Na Anvisa, principalmente. A Anvisa, essa semana, ela deve decidir se os cigarros eletrônicos podem ou não serem vendidos no Brasil livremente. São vendidos livremente, mas é proibido. Proibido que é permitido, né? The Guardian: Spotify reduzirá o número de funcionários em 17%. Financial Times:
disputa pelo orçamento da União Europeia ameaça envio de 50 bilhões de euros à Ucrânia, 50 bilhões de reais para a Ucrânia. É aquela guerra que vocês viram que parece que nem tem guerra mais, né? Da Ucrânia com a Rússia. Agora a imprensa toda se deslocou para a guerra Israel-Hamas, né? Então, perdeu o foco hoje, mas são 50 bilhões de euros que iriam para a Ucrânia e não vão ir mais. Isso aí é um problemaço lá, porque a Ucrânia não está conseguindo ganhar essa guerra, né? Ela teve os seus 2 estados praticamente invadidos pela Rússia, foram invadidos pela Rússia, e ela não consegue expulsar a Rússia, e ela já está perdendo o fôlego militar, né? Sua força militar, a Ucrânia. Mas é uma guerra que vai demorar ainda muito tempo, no mínimo mais um ano essa guerra vai continuar, a não ser que faça um acordo que é difícil ser feito. Então vamos ver e assistir o nosso querido Ricardo com sua entrevista. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Meu querido Fábio Marçal, estou em trânsito, viajando, mas não poderia deixar de participar aqui do nosso Bichos Tagarelas e ter sempre a companhia do queridíssimo Fábio Marçal. E um assunto seríssimo, Fábio Marçal, o gigante iceberg, que nós já falamos aqui em outras ocasiões, chamado A23A, que se desprendeu da calota polar, é um dos maiores que se tem história. O iceberg gigante de 4.000 quilômetros quadrados se move sem rumo pelos oceanos e vai sim causar impactos nas praias. O iceberg se desprendeu da plataforma de gelo chamada Falkner Rock, e nós temos com exclusividade uma fala do hidrogeólogo, mestre pela Universidade de São Paulo, a USP, o experiente Rodrigo Sato. O hidrogeólogo falou para o podcast Bichos Tagarelas sobre os motivos do iceberg ter se despreendido da calota polar. Vamos ouvir então Rodrigo Sato. Um dos motivos desse desprendimento, tá, eles podem estar relacionados à questão do El Niño. Tá? O El Niño é um fenômeno climático de aquecimento do Pacífico, que ele altera toda a dinâmica climática global. Tá? Veja que um outro iceberg de tamanhos colossais, que é o A68, ele se desprendeu em 2017. E aí, quando que nós tivemos o maior patamar de aquecimento, também por outro fenômeno de super El Niño, como eles chamam, informalmente esses El Niños de grandes proporções, foi justamente em 2016, teve o maior pico de aquecimento, tá? Quando ele foi dado esse nome de super El Niño, tá? Em 2016. E esse bloco, o iceberg A68, se soltou justamente nesse período ali, logo no começo de 2017, na metade mais ou menos de junho de 2017, foi que teve uma notícia de uma massa de gelo até maior do que o A23, tá? O A68 ele tem um tamanho de 5.800 quilômetros quando ele se desprendeu. É isso aí, ouvimos o hidrogeólogo Rodrigo Sato, e as notícias devido ao aquecimento global, devido à nossa falta de respeito, de cuidados com a natureza,
estão aí, nos mostrando as consequências. Pois então, quem mora no litoral pode saber. O segundo maior iceberg do mundo está solto pelos oceanos e sim, pode impactar, em especial no aumento do nível dos mares. É com você, Fábio Marçal. Podcast Bichos Tagarelas. Encerramos o programa com a entrevista do Ricardo e lembrando para vocês, entre lá no nosso canal do YouTube. Nós precisamos, para ficar aqui, ter a sua participação no YouTube. Vocês entram, inscrevam-se no Bichos Tagarelas e vão lá e curtam, porque nós precisamos da sua audiência para ficarmos aqui. Estamos trabalhando, eu, o Maurício e o Ricardo, para dar uma informação melhor para vocês, mas nós precisamos de vocês, né, para manter esse canal vivo. Então vão lá no YouTube, inscrevam-se no Bichos Tagarelas e também no Spotify e as outras nossas redes sociais. Obrigado, muito obrigado pela audiência de todos. E voltamos amanhã, terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023, o dia de pagar as contas. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.